eu sou Ale Mello e eu vou continuar falando um pouquinho sobre planilhas. No caso, eu estou usando o Numbers como planilha, o aplicativo de planilhas que vem com o Mac. Ele faz parte de um kit, de um conjunto, que tem o Keynote, que é o equivalente ao PowerPoint, que faz apresentações, mas muito mais bonitinhas, o Numbers e o Pages, que é o editor de texto e de layout da Apple. No caso do Numbers, eu venho trabalhando com uma planilha, que nos outros vídeos vocês veem, e eu vou falar um pouquinho agora sobre duas funções muito úteis. Uma delas é mais antiga, bastante comum, muita gente usa, e ela teve uma evolução recente no Excel, e o Numbers também está com essa função disponível aqui. Eu peguei a planilha, a tabela dos clientes, na minha folha clientes, eu tenho só essa tabela. Eu vou criar uma nova tabela aqui para demonstrar essa função. Tá? Então a primeira coisa que eu quero, eu vou copiar alguns campos aqui de cima, para exemplificar mesmo. Eu apertei o igual e cliquei aqui em cima no nome do campo, porque se eu mudar aqui em cima, automaticamente ele muda também. No caso eu quero o cliente e eu quero saber apenas o telefone desse cliente. Eu estou só mudando a ordem da tabela, basicamente. E aqui eu quero o e-mail do cliente. Vou deixar só assim. Essa função que a gente vai usar, ela chama-se procura vertical ou PROC-V, e tem uma evolução dela que é a procura X, o PROC-X. Qual é o processo dessa função? Eu vou escrever aqui, por exemplo, eu quero saber aqui cliente 4. Tá? Eu pus aqui o cliente 4. Vamos dizer que eu estou em outra planilha, em outro lugar, em outra folha, em outra tabela, lá longe, eu vou fazer uma relação entre o cliente e produtos, qualquer coisa que eu vá. Vou só usar para demonstrar. Então aqui no caso, em vez de eu ficar procurando o cliente aqui em cima, eu ponho o cliente 4 aqui e aí eu vou começar essa função. Como sempre, aperto igual, ele abre o campo para a gente digitar a função. Vou dar um espacinho aqui, tá? Eu vou começar pela PROC-V, que é uma função mais simples. Eu vou inserir essa função aqui, tá? E aí, primeiro critério que eu tenho que definir é qual é a informação que ele tem que buscar. Então, no caso, eu quero que ele busque a informação que está na célula A2, e aí ele vai me dizer o seguinte, eu vou procurar essa informação da A2 num intervalo de colunas, ou seja, num determinado espaço que eu vou definir como sendo essa tabela aqui de cima. Tá? No caso, eu vou travar tanto a linha quanto a coluna, para ele, na hora que eu esticar isso para o lado, ele continuar me dando o resultado que eu preciso. Tá? Quando ele faz a busca, ele usa essa célula como critério para buscar, e ele vai sempre buscar na primeira coluna que eu selecionar. Então ele vai buscar o cliente 4, aqui o cliente 4, nessa coluna A da minha seleção de área para ser pesquisada. E aí ele pede para eu dizer em qual coluna que eu quero que ele me responda. Então eu tenho uma coluna, que é a coluna A, duas colunas B, 3 colunas a C, na quarta coluna tem o telefone, que é o que eu quero que ele mostre aqui. Então essa coluna que eu quero, ele vai dar em relação à primeira coluna. Então aqui é a coluna 4. 1, 2, 3, 4. Então, ele vai procurar na coluna A até ele achar a informação que eu pesquisei aqui, e aí ele vai seguindo pela linha até a quarta coluna. E aí eu posso dizer para ele, eu quero uma correspondência próxima, ou seja, você vai me dar o número mais próximo que existe, ou o número exato da pesquisa. Ou se ele não achar cliente 4, se ele achar cliente 5, por exemplo, se eu deixar a correspondência próxima, ele vai para o cliente 5. Se não, ele vai procurar exatamente o cliente 4. Tá? Eu quero a correspondência exata. No Excel você pode colocar falso também, que ele entende. Tá? Então, correspondência exata. Na hora que eu clicar aqui o verdinho, ele vai me dar o número 4. Eu sei porque eu numerei os telefones 1, 2, 3, 4 para cada cliente. E aí eu vou esticar essa fórmula para o lado aqui. Então ele continua buscando, olha só, na coluna A2, porque eu travei a coluna, ele continua buscando nesse intervalo gigante aqui em cima, porque eu travei esse intervalo aqui também, só que agora, em vez da coluna 4, como é a coluna dos e-mails, eu quero a coluna 5. Tá? É assim que funciona o PROC-V. Ele dá esse critério e vai automaticamente respondendo isso daqui. Então, se, por exemplo, eu colocar aqui cliente 2, estou com o caps lock apertado, ele troca para o 2 e para o 2 aqui. Se eu colocar cliente
8, tá? Ele não tem, porque ele foi até o cliente 6. Se neste campo aqui eu coloco correspondência próxima, na hora que eu colocar aqui cliente 8, ele vai me dar o mais próximo do 8, que é o 6. No caso, preferencialmente, eu uso a correspondência exata, porque ele vai me dar o resultado exato do que eu preciso. Tá? Esse é o PROC-V, é a função de procura vertical. Certo? Vou falar agora sobre um outro critério, um outro mecanismo de busca que trabalha de uma forma parecida, mas com uma flexibilidade maior. Em vez de eu ter que definir as colunas, eu vou simplesmente definir aonde ele vai mostrar. Então eu vou colocar aqui também cliente 3, por exemplo, e vou colocar nessa função aqui, neste caso, eu vou trocar, em vez de colocar o PROC-V, eu vou colocar o PROC-X. Tá? Vocês vão ver que a estrutura da fórmula é um pouco diferente. Então esse seria a função aqui, o valor da busca, ou seja, o que ele vai buscar? Continua sendo a minha coluna A aqui, a informação que eu tenho na coluna A. E aí ele vai me dizer o seguinte, ele trabalha um pouco diferente. Ele não quer saber, vou abrir bastante aqui para mostrar, ele não quer saber a tabela toda. Tá? Ele vai me fazer a busca por intervalos. Então, no caso, onde ele vai buscar o cliente 3? Na coluna dos clientes, aqui. Tá? Vou travar aqui também a coluna. E ele vai me dar o resultado aonde? O intervalo que eu quero é a coluna de telefones. Então, eu marco aqui a coluna de telefones. Se ele não encontrar, ele vai me dar um outro argumento. Eu posso falar para ele me mostrar, por exemplo, o e-mail. E aí eu tenho o tipo de correspondência. Pode ser exato ou menor. Correspondência exata quer dizer, ele é uma ampliação daqueles parâmetros falso ou verdadeiro. Correspondência próxima, correspondência exata. No caso, eu posso ter menor, maior, exato ou um coringa, que é uma correspondência alternativa, vamos dizer. Vou colocar correspondência exata aqui e o tipo de busca que ele faz. Crescente, da última de cima para baixo, de baixo para cima, tá? Você define isso como você quiser. Se a gente não falar nada, ele vai procurar na ordem da primeira até a última. Ok? Então aqui ele fez essa busca. Se eu colocar aqui, por exemplo, o cliente, sei lá, 8, tá? Como ele não tem cliente 8 e ele não achou nenhuma informação aqui, ele coloca o cliente 2 no caso. Tá? Ele vai buscar uma outra informação por um critério, sei lá, qual, né? Ele vai por par, não sei aqui, sinceramente eu não sei porque ele pôs o 2 aqui. Tá? Ou eu posso dizer simplesmente que eu não quero esse parâmetro. Tá? Eu posso dizer que eu não quero o parâmetro, a busca, e ele vai entender igual. Tá? Se eu puser cliente 1, ele faz aqui. Qual é a sacada disso? Eu não fico preso à definição de uma tabela inteira. Eu posso trabalhar com campos específicos. Vou fazer uma brincadeira diferente. Eu vou inverter a ordem aqui. Eu vou fazer pelo e-mail e eu vou falar para ele buscar o cliente. Porque no PROC, na procura vertical, ele sempre busca na primeira coluna e vai para as outras. Então, eu vou falar para ele o seguinte. Aqui eu quero uma procura X, em que o valor da busca que ele vai fazer está neste aqui. Eu estou invertendo toda a ordem da história aqui. O intervalo de busca, ou seja, onde ele vai buscar o e-mail, é na coluna E. Tá? E o intervalo de retorno que eu quero é o nome do cliente. Então eu fiz de trás para frente. O que antes eu tinha feito, busca da esquerda para a direita, agora eu estou invertendo, tá? Eu estou buscando colunas trocadas aqui, certo? Então aqui eu não tenho nada. Se eu pegar, por exemplo, eu vou copiar aqui, tá? Esse daqui vai ser igual, eu pus um igual, e vou clicar aqui no cliente 5. Tá? Ele põe o cliente 5 automaticamente, ele me buscou esse, e este outro campo aqui do telefone está amarrado no cliente 5. Então na hora que eu troco aqui, cliente 3@email.com. Na hora que eu ponho isso, ele me troca aqui para cliente 3 e o telefone do cliente 3. Essa função PROC-X, ela é um pouco mais versátil do que a PROC-V. A PROC-V, ela precisa que você selecione a área toda da tabela, então chega uma hora que você vai ter, sei lá, 40 colunas, você tem que marcar lá, ficar contando as colunas e falando, não, você vai procurar na coluna, sei lá, 37. Você tem 40 colunas, você vai ter que ficar contando
para dizer para ele, você vai procurar na coluna 37, você vai me dar o resultado da coluna 37. Neste caso, você define os campos, no caso do PROC-X, você define as colunas de busca e as colunas de resultado, e ele automaticamente te dá esse resultado dinamicamente. Tá? São duas funções, elas funcionam parecido no Excel. Isso é o que eu queria mostrar agora. Eu sou Ale Mello, esse é a Fermentação Digital. Agradeço se você curtiu o vídeo, assinar o canal e contar para os amigos. Um abraço e até a próxima.